Tião Carreiro e Pardinho, uma das maiores duplas sertanejas de todos os tempos. Mas a pergunta que não quer calar: quem da dupla fazia primeira e segunda voz? Ou melhor, o Pardinho fazia primeira ou segunda voz? Esse é o primeiro vídeo desse novo quadro do canal, que terá um vídeo novo toda segunda-feira às 17 horas. E se chama Podcast Sertanejo. E tem como objetivo desmistificar vários temas da nossa boa e velha música caipira. Então vamos para o assunto do vídeo. Se você fizer uma pesquisa no YouTube, Pardinho Voz, verá vários vídeos em que alguns defendem a ideia de que o Pardinho fazia a primeira voz, outros defendem que ele fazia a segunda. Inclusive tem um vídeo do Viola Minha Viola, postado pelo grande violeiro Daniel Viola, em que se afirma que o Pardinho era a mais bela primeira voz. Há 5 meses atrás, fiz uma enquete no canal em que eu perguntei se o Pardinho era a primeira ou segunda voz. Eu obtive 535 votos e 68% das pessoas afirmavam que ele era a segunda voz. E surgiram alguns comentários com argumentos em defesa de que ele fazia a primeira e outros que ele fazia a segunda voz. E teve até um comentário do Sidney Silva afirmando que ele fazia terça de voz, o que deixa ainda mais confuso. Depois de fazer várias pesquisas adequadas, ler os argumentos e vídeos a respeito do assunto, tirei a conclusão verdadeira sobre o tema com base na teoria musical. Pardinho fazia segunda voz. Mas calma, antes de você discordar e deixar seu comentário, vamos aos argumentos. Primeiro vamos o que é a primeira voz. A primeira voz é a voz que faz a melodia principal, assim como ela foi composta pelo compositor, com as notas nas alturas e nos intervalos como o compositor ditou. E o que é a segunda voz? É a voz que está no mesmo tom que a primeira, mas não repete os mesmos intervalos e altura que a primeira voz. Intervalos? Alturas? O que isso significa, na verdade? Bom, vou trazer aqui os argumentos de um professor de música caipira do YouTube gabaritado sobre o assunto. Deixarei aqui na descrição o link do canal dele. Ele defende a tese de que o Pardinho fazia segunda voz. Esse vídeo ficará grande, mas será como uma aula para quem gosta de música. E se você quer discordar, veja o vídeo inteiro e depois comente sua ideia a respeito do assunto. Então vamos passar a conversa para o professor Corvo Campeiro. Olá, muito tem se falado sobre segunda voz e primeira voz nesse momento em que a internet traz um conhecimento até então só disponível nos bancos da escola, né? Hoje a internet nos traz as informações e hoje fica mais fácil se aprender, e essa é a minha proposta. Sobre segunda voz e sobre Pardinho, era a segunda voz ou era a primeira voz, Tinoco, Tonico, quem fazia a primeira, quem fazia a segunda. A verdade é que se estabeleceu, os antigos, e eu sou antigo, graças a Deus, e conheci muitos mais antigos que eu, violeiros, e conheço ainda alguns, em que estabeleceu o conceito de que a voz aguda é a primeira voz. E isso foi, muito durante o tempo, uma verdade, porque se cantava alto a primeira, e a segunda voz vinha em intervalos, normalmente de terça abaixo daquela altura. Então você tinha lá cantando lá num sol oitavado, sol, sol, fá, mi. A segunda partia da nota mi, terça abaixo. Era a escola antiga e ficou estabelecido isso. Mas houve uma inversão nessas vozes. Acredito até que, se analisar mais profundamente, você vai encontrar também essa inversão em algumas gravações, onde a segunda voz passa a ser terça acima. Então, do nosso sol lá, sol, lá, si. Então, terça acima, a partir do si, ou qualquer outro intervalo, indiferente da terça, ou pode ser uma quarta, uma quinta. Mas a verdade é que houve essa inversão, e podemos dizer a partir de, cabe um estudo mais profundo, mas talvez a partir de Zé Carreiro, depois Tião Carreiro, né, e a nova escola, primeira voz, oitava abaixo, que era a primeira voz, cantada grave. E tão grave que uma segunda voz mais grave, terça abaixo, você imagine isso, né? Sol, já grave aqui, e mais grave que isso, 3 notas. Provavelmente tinha que pedir ao Thor, o rei do trovão, para fazer uma voz tão grave assim. Eu acho que nem assim.
Ele tinha que pedir para Odin, né? Mas a verdade é que o grave passou a ser uma linha de primeira voz. A segunda voz passou a ser a terça acima. Já que eu estava lá gravando, a segunda não cabia embaixo, se passou a fazer ela acima. Os antigos nunca mudaram o seu conceito, mesmo porque não tinham o conhecimento da teoria musical. E eles percebiam, inclusive, que alguma coisa tinha mudado. Quando eles cantavam essa segunda voz, terça acima, eles chamavam de primeirinha. Cantei muito sozinho, aparecia um violeiro das antigas, ele dizia: "O Corvo, posso fazer uma primeirinha para você?" E por que eles não diziam: "Posso fazer uma primeira para você"? Porque eles sabiam que ali estava alguma coisa diferente. Eles iam encaixar uma primeirinha, não uma primeira, porque a percepção deles diziam que eu já estava fazendo a primeira, embora estando grave. Então eles chamavam essa segunda terça acima de primeirinha, porque a percepção deles, e eles aprenderam muito por percepção, diziam que alguma coisa, a voz que ele ia fazer era uma voz mais aguda, então era a primeira, mas era uma voz de contorno, uma voz que ia dar um apoio para essa primeira voz, para essa voz grave. Então eles chamavam de primeirinha. Quando você ia cantar em primeira e segunda, eles falavam simplesmente assim: "Posso fazer uma segunda para você?" Né? Você faz a primeira, eu faço a segunda. A gente não quer nesse trabalho, nessa série, discutir essa questão, porque é muito simples isso, é muito simples. Era apenas um conceito. Quem estuda viola, ou em outro instrumento já da escola antiga, conheceu a famosa primeira, segunda, terceira e preparação do tom. Os antigos falavam assim: primeira, segunda, terceira e preparação do tom. Quando tinha algo menor, eles chamavam de descaída. Tem uma descaída aí. Quem estudou música, não esse pessoal aventureiro da música, que hoje a internet nos facilita, mas também pode nos complicar. É preciso saber quem está falando, sobre o que está falando, e se domina o que está falando. Muitas vezes a pessoa monta um blog ou um site de divulgação de música caipira ou sertaneja, mas ela não entende daquilo. Ela só está divulgando o trabalho dos outros. Realmente, a pessoa não conhece nada de música. Ela não é musicista. Ela não estudou música. Divulgadores são muito bem-vindos, né? Muito bem-vindos, obrigado, seja em qual nível esteja. Agora, o fato de você ser um divulgador, ou um jornalista, um pesquisador, não faz de você músico. É preciso estudar para saber, ou buscar conhecimento com quem realmente tenha. Porque normalmente, como agem essas pessoas que estão na internet, e hoje, graças a Deus, né? Graças à nossa democracia, nós temos a liberdade de expressão, e nós podemos dizer aquilo que nós queremos dizer, o que pensamos. Só não podemos ofender outras pessoas, mas, infelizmente, tem pessoas que, para esconder a sua falta de conhecimento do assunto, quando entra num debate, ela passa a ofender o oponente porque não tem argumentos para discutir sobre o assunto. Os seus argumentos são falhos. E bastava um pouco de humildade, falar: realmente eu não conheço do assunto, eu trabalho mais com divulgação, e sou expert na divulgação, mas eu não domino tecnicamente a música. E vou ouvir diversas opiniões. Os antigos sempre diziam: o grave é a segunda voz, o agudo é, mas tecnicamente isso não é verdade. O que é primeira voz? É a voz que faz a melodia principal, como ela foi composta pelo seu compositor, com as notas nas alturas e nos intervalos. E o que é uma segunda, terceira, quarta, quinta, seja quanta voz for? É uma voz que esteja dentro do mesmo tom, mas não repete aqueles intervalos e alturas da primeira voz. Então, e a primeira voz, ela pode ser uma voz aguda ou uma voz grave, desde que ela faça os intervalos e as alturas determinadas dentro da escala musical. Agora, para que a pessoa entenda o que é fazer uma primeira grave ou uma primeira aguda, é preciso que ela saiba o conceito de oitava. O que é uma oitava? E se você perguntar para esses pseudos entendedores, que só divulgam o trabalho dos outros, mas não sabem realmente fazer nada da música, só divulgar o que os outros fazem, é capaz deles não saberem nem o que é uma oitava. Não sabem, só repetem como papagaio o que ouviram falar, mas realmente não conhecem o assunto. Dentro do nosso conceito, que se você é uma pessoa interessada em aprender, você vai ter essas informações primárias sobre o assunto e depois você pode se aprofundar. Existem muitos livros e professores de música que podem te auxiliar em formar esse conceito. Eu vou além, eu vou até aonde o meu conhecimento permite. E se ele não for suficiente para você, você tem disponível hoje, graças a Deus, muito material para isso. E a nossa primeira aula vai ser o conceito de oitava. Seja bem-vindo. Você já deve ter ouvido falar desse nome oitava, né? E para aqueles que ainda não têm esse conhecimento, vamos então explicar aqui como funcionam essas coisas de oitava. Então, uma escala onde nós temos escala de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Nós temos 7 notas. 7 notas. E depois ela se repete, a escala musical, ela se repete infinitamente. Então, a partir do si começa outro dó, ré, mi, fi completa, e assim sucessivamente. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E também oitava abaixo, ou seja, ela
a escala cresce para o agudo. Então, vamos considerar aqui, a direita é o agudo e a esquerda é o grave. E cada vez que nós completamos a escala, que a escala diatônica tem 7 notas, quando ela se completa, começa uma segunda oitava. E é infinito para o agudo e infinito para o grave. A primeira oitava que corresponde do Dó a Si, é qualquer primeira oitava, qualquer escala que eu pego no meu instrumento. Por exemplo, se eu tenho piano, eu tenho um Dó central. Se eu tenho a viola, eu tenho um Dó central. Se eu tenho violão, eu tenho um Dó central. A partir, isso vendo a escala de Dó, a partir do Dó que eu escolhi, ele passa a ser minha primeira oitava. Então, todas as oitavas que tiverem pro agudo, eu vou chamar de primeira oitava, segunda oitava, terceira oitava, sempre em relação àquela oitava, aquela nota que eu iniciei a escala. Pro grave, a mesma coisa. Primeira oitava abaixo daquela nota que eu escolhi para formar minha primeira oitava. Então, abaixo dela, ou seja, em direção aos graves, eu tenho primeira oitava, mesma sequência. Só que ela vai ao contrário, né? Então, ela vai fazer Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, porque ela está em oitava abaixo. E depois, do Ré, ela começa de novo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e outro Dó. Então, quando ela está descendo na escala, nós chamamos de oitava abaixo. Primeira oitava abaixo, segunda oitava abaixo, terceira oitava abaixo e assim infinitamente. Então, esses são o conceito de oitava. Vamos demonstrar na viola esse conceito. Ok, vamos lá então. Passar então aqui o conceito aprendido no instrumento. Vamos pegar então aqui a nota Dó do terceiro par na casa 4. E essa vai ser a nossa escala primária. A viola, ela tem 2 oitavas na sua extensão máxima, 2,5, pode chegar na afinação aberta. Mas vamos acima, ou seja, oitava acima, indo para o agudo a partir dessa nota Dó, até onde eu consigo chegar na viola. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Eu chego até o Si lá, já lá no fim da escala, onde eu não consigo mais trabalhar. Então essa é a minha primeira oitava. E até o Si é minha primeira oitava. O agudo acima, né? Chamando de oitava acima. Faço 7 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí começa a minha segunda oitava acima. Dó, Ré, Mi, Fá. E assim vai. Então, o máximo que eu consigo oitava acima. E 7 notas para baixo. Daqui também se inicia a minha escala oitava abaixo. Essa é meu Dó central, que eu escolhi, que eu tenho aqui disponível no meu instrumento. O piano te oferece mais, o teclado mais, o violão um pouco mais, e assim vai. Depende do instrumento que você está estudando, que você toca. A partir do nosso Dó central, então, 7 notas para baixo, vai compor a minha primeira oitava abaixo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. É isso aí, esse é o conceito de oitava. Seguimos, continue assistindo essa série para você compreender o que é a segunda voz, o que é a primeira voz. Olá, velho, vamos continuar então o nosso conceito sobre oitava. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Temos diversos cursos para iniciantes e avançados. Vamos lá então, como nós explicamos em outra aula, temos aqui o desenho da nossa oitava. E temos aqui, deixa eu acertar aqui, né? Aqui ao contrário. O nosso Dó central. Então, o que vai para a direita é a primeira oitava acima. Então, as notas sobem, né? As notas sobem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E vai subindo. Isso é infinito. E temos aqui para a esquerda a nossa primeira oitava abaixo, onde as notas, a partir do nosso Dó central escolhido aqui, elas vão sendo mais graves, né? Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E assim segue infinitamente. Isto posto, vamos então pegar uma melodia. Então aqui para a direita, copiei uma partitura aí de uma música, né? Copiei a partitura aqui em notas, só para localizar você, tá? Então, Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Eu estaria cantando essas notas nessa altura, a partir do nosso Dó central, em direção, né, pegando as notas altas. E eu cantaria: cai, cai, balão, aqui na minha mão. Ok, vamos lá então agora transferir essas notas para a oitava de baixo. E assim se tornaria mais grave, né? Meu Dó aqui. Dó, Si, Lá, Sol. Sol, Sol, Fá, Mi. Sol, Sol, Fá, Mi.
Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Uma vez que eu cantei as mesmas notas, mas com uma diferença de oitava, então eu tenho uma primeira voz aguda e uma primeira voz grave. Está aí explicado essa questão de oitava. Eu posso ter uma primeira aguda ou uma primeira grave. Aquele posto dos antigos que diziam que toda segunda voz é grave, isso não é real. A primeira pode ser grave ou aguda, depende da altura em que está sendo cantada. E no caso da oitava aqui, se eu repetir as mesmas notas, oitava acima ou oitava abaixo, eu estou então cantando a primeira voz no grave e no agudo. Vamos lá para a nossa viola, né? Vamos para a viola. Deixa eu ver se eu coloco a viola aqui de uma maneira que você enxergue, né? Uma maneira que você enxergue tudo bem aqui no braço da viola. Então, nosso dó central, podemos considerar ele esse aqui, né? Nosso dó central, que nós escolhemos aí. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Sol, sol, fá, mi, sol, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, mi, ré. Cantei então em primeira voz alta, aguda. Cai, cai, balão, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na lua do sabão. Cai, cai, balão, cai. Então essa é a primeira aguda, onde eu peguei as notas aqui de cima. Agora vamos cantar na grave. Cai, cai, balão, cai, balão, aqui na minha mão. Cai, balão, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na lua do sabão. Então tá aí, velho. A primeira, dependendo da oitava, ela pode ser grave ou pode ser aguda. Então, primeira só aguda, né, era nomeado pelos antigos simplesmente por nomenclatura. Mas isso não se prova na Lobinho tá bravo. Isso não se sustenta na teoria musical. Então podemos ter primeira aguda, oitava acima, ou primeira abaixo, grave, oitava abaixo. Ok? Sem levar ainda em consideração que nós temos aqui outras tonalidades, né? Cada uma dessas notas pode formar uma nova tonalidade. Então, se eu estou indo para o grave, se eu cantar em Lá, se eu cantar em Si indo para o grave, eu estou fazendo ainda uma primeira grave. E se eu cantar subindo para o Ré, ou Mi, ou Fá, eu estou cantando uma partida, uma música em primeira. É o nosso conceito de oitava. E na próxima aula, vamos começar a ver os intervalos. Agora que você entendeu o que é uma primeira voz, que a primeira voz ela faz a melodia original, ou seja, as notas conforme elas foram compostas. Porém, ela pode ser oitava acima ou oitava abaixo, grave ou agudo, desde que ela repita as mesmas notas da composição original. Na próxima aula, vamos estudar os intervalos, como entram as segundas vozes nessa mesma melodia. Estou procurando dar uma melodia bem simples, uma coisa fácil de assimilar, porque sei que estou falando para leigos, para pessoas que não conhecem, porque o musicista, isso aqui é matéria de fundamental. Um grande abraço. Olá, velho, então vamos lá na sequência explicando por que Pardinho fazia a segunda voz na dupla com o Tião. Conforme nós fizemos na outra aula, você tem aqui então melodia principal aqui em vermelho: Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Na oitava de cima, então agudo. E na oitava de baixo, as mesmas notas aqui em vermelho, também a primeira voz, oitava acima e oitava abaixo, conforme explicamos na outra aula. Nessa aula nós vamos ver os intervalos. Como que acontece os intervalos? Oitava de cima ou na oitava de baixo. No dueto de terça abaixo, era mais comum antigamente, por isso que surgiu essa nomenclatura de que toda a primeira era mais aguda, porque a maioria das segundas vozes vinham mais grave, em função que a primeira estava sempre alta, na oitava de cima. Então, é o que acontece aqui. É o que acontece aqui, que
o nosso Dó central está aqui. A melodia foi composta em Dó, com essas notas principais. Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, né? E essa primeira está lá, alta, aguda. Para fazer uma nota, um dueto mais agudo que isso, né, ficava ruim. E também para achar uma voz que fizesse, né, só se fosse uma voz feminina para subir além disso, né? Já estava bem aguda, no Dó oitava acima. Então se fazia essa segunda aqui, ó, fazendo um dueto de terça, porque exatamente a diferença de 3 notas, contando com a nota lá, o Sol, uma nota, o Fá, e a segunda nota, e o Mi, a terceira nota. Então, o dueto é de terça, 3 notas para baixo, contando com a partida, né? Então, Sol, Fá, Mi. Então, a segunda voz vai ficar mais grave no Mi, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó. Não, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, né? Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Ok? Então, essa é o que era comumente usado. Então, vamos lá com a viola. Vamos, a tonalidade é o Dó maior. E as notas de Dó... As notas de Dó, a viola minha está afinada em Ré, tá? Afinada em Ré. Sol, Sol, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Já está bem alta, pegando nessa oitava. Um cantava, né, aqui. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. E o outro começava na nota Mi. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Por isso que se estabeleceu que a segunda voz era a voz grave e a primeira era mais aguda. Só que houve uma mudança, começaram então a se gravar as primeiras mais graves. Foram descendo a sua tonalidade, ó, foram descendo sua tonalidade que estava lá em Dó e foram descendo, fazendo mais baixo as notas e começou a ficar grave e chega até no caso da oitava aqui, ó, onde ao invés de partir desse Dó central, partia desse Dó uma oitava abaixo. Dó. Então, Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Então uma voz bem grave, mais cantando, note que está cantando as mesmas notas da primeira voz, né? Ou seja, está cantando... Ai, cai, balão, aqui na minha mão. Como fazer mais grave que isso? Era impossível. Como fazer mais agudo na outra situação da oitava, mais grave que isso, fazer uma segunda voz mais grave que isso, ficaria bem mais complicado. Difícil achar uma voz assim. Então, vocês passaram a fazer essa segunda voz. A segunda voz, terça acima. Terça acima. Poderia variar em outros intervalos, fazer em quarta, em quinta, sem problema. Mas como não dava para fazer mais grave, se passou a fazer mais aguda. Então ficou uma segunda voz terça acima. Por que terça acima? Porque a primeira voz é exatamente essa que está em vermelho aqui, que faz as mesmas notas da outra primeira voz lá, oitava acima. Ela só desceu, continua sendo uma primeira voz. E como não dá para fazer uma segunda mais grave, vamos fazer uma segunda mais aguda. Então passamos para fazer essa segunda voz. Onde nós temos esse Dó aqui grave, né? Que foi a partida Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Já bem grave, Sol, Sol, Fá, Mi. Então pegou 3 notas acima contando com ela. Sol, Lá, Si. E partiu daqui uma terça acima. Si, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Mantendo sempre o intervalo. E o que ocorre com isso? Que a segunda voz ficou mais aguda do que a primeira voz. É o que acontece nas duplas goiano-paranaense, João Mulato, que acontece também com Tião Carreiro e Pardinho. O Tião Carreiro cantava, se ele fosse cantar essa música, ele ia cantar aqui. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. E o Pardinho ia partir dessa nota aqui. Cai, 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 balão, aqui na minha mão. Uma voz mais aguda. Segunda voz mais aguda. Então a realidade dentro da teoria musical. O Pardinho era a segunda voz e fazia uma terça acima da primeira. E você pode reparar que essas notas são as mesmas notas, tanto a primeira para a segunda acima ou a segunda abaixo, né? A terça acima ou terça abaixo, são as mesmas notas da escala de Dó, porque a música está em Dó, porém, nelas não fazem a mesma nota que a primeira simultaneamente, porque aí há uma invasão. Eu tenho um Sol aqui na segunda voz, mas quando a primeira tá com um Mi, tá cantando um Mi, eu estou cantando um Sol. São 3 notas acima, Sol, Fá, Mi, baseado no que era mais comumente usado na música caipira, uma primeira voz aguda e uma segunda voz grave. Porém, isso mudou.
apareceu uma primeira voz grave e uma segunda voz aguda. Percebe que a segunda voz aguda partiu da nota Si, diferença de 3 notas da nota do Sol, né? A partida lá, o tom é Dó maior, mas partiu da nota de Sol e fez as mesmas notas da escala de Dó. Fez as mesmas notas, então não é uma escala de Si maior. Ah, não, agora está cantando em Si, não, ele está cantando em Dó ainda, mas num outro modo. Mas o que mais importante nisso aqui é que você perceba, dentro da música, primeira voz pode ser grave, pode ser aguda. Segunda voz pode ser grave e pode ser aguda. Não existe esse padrão de que toda a primeira voz é aguda e toda a segunda voz é grave. Isso não condiz com a realidade da teoria musical. Então, para todos aqueles que no meu vídeo lá, Pardinho era a segunda voz, que me criticaram, alguns, né? A dona Sandra Maria Peripato me chamou até de burro, né? Não a considero da mesma forma. Eu considero apenas que a senhora e as outras pessoas são apenas ignorantes. São ignorantes. Não estudaram a música. Não estudaram a música. E a burrice não é sobre essa questão. A burrice foi querer discutir algo que não estudou. Ah, mas os antigos diziam que era assim. Permaneça assim. Permaneça dizendo, olha, conforme os antigos diziam, a primeira voz é sempre aguda e a segunda sempre grave. E a teoria musical? Bom, teoria musical eu não estudei, né? Eu digo o que aprendi. Agora, teoria musical prova o contrário, eu vou estudar para me inteirar do assunto. Quando eu expliquei naquele vídeo que a segunda também podia ser uma voz aguda, que é o caso da voz do Pardinho, eu não queria menosprezar de maneira alguma o Pardinho. Quem sou eu para menosprezar o Pardinho? Apenas expliquei dentro da teoria musical que não era bem assim, não era bem assim. Mas jamais também quis dizer, quando ouvia os antigos dizerem, olha, a primeira fazer a segunda é mais grave. Nunca quis contradizer, discutir, colocar isso para eles. Diferente das pessoas que, sem conhecimento, vêm dizer para mim que eu sou burro. Que quanto mais estudo, mais burro eu fico. A verdade é que eu sou um musicista. A escolha de trabalhar com a música caipira foi uma opção, mas eu estudei música. Por isso que eu sou professor. Dúvidas? Deixe seus aí nos comentários. A gente explica. E para aqueles que continuam achando que Pardinho fazia a primeira voz, não tem problema, continue achando. Só não entre em discussão sobre teoria musical. Apenas diga, mas era a primeira voz porque todo mundo falava que era a primeira. Até ele acreditava que ele era a primeira voz. Mas dentro dessa nomenclatura, eu faço a primeira voz porque eu faço a mais aguda, a fininha. Mas na realidade, dentro da teoria musical, Pardinho sempre foi, pelo menos na dupla com o Tião, salvo algumas exceções que pode ter havido uma inversão, não analisei todo o repertório da dupla, mas na maioria das gravações, Pardinho era o segunda voz da dupla. Aceite você ou não, é a realidade. E contra fatos não há argumento, apenas a ignorância, quando a pessoa não domina o assunto, se vê vencida no debate e daí apela para ofensa pessoal. Não tem mais argumentos sustentáveis. Fica aqui então, terminando nossa série. Se inscreva no canal, venha aprender com a gente. Temos diversos cursos. Se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostou, compartilhe, se tem dúvidas, comente e venha conhecer os nossos outros cursos. Temos diversos cursos de viola caipira em Ré para iniciantes, viola caipira em Mi para iniciantes e diversos cursos também tópicos para avançados, como esse, Espero ter esclarecido a minha posição e quem quiser confirmar isso é só estudar música, Me xingar não vai mudar o que é fato. Então, pessoal, esses foram os argumentos. Deixe seu like e se inscreva. E semana que vem tem mais podcast sertanejo.